Bom dia, bom sábado, Maranata. E nós, amém? Esse é o motivo pelo qual nós existimos. Maranata é o sentido do povo do Advento. O povo do Advento, eu estou dizendo aqui, sem fronteiras. Deus tem os seus espalhados em toda parte, em todos os cantos e em outros apriscos. E a Bíblia diz que chegará o tempo em que Ele nos reunirá, estaremos em um só aprisco e teremos um só Senhor. Queridos, a música cantada agora diz de uma maneira muito aberta para mim e para você que Deus está no controle de todas as coisas. Você crê nisso? Deus está no controle das nossas vidas, Deus está no controle do universo. E o fim, Ele deixou que nós escolhêssemos. Ou viver com Ele na eternidade, ou não ter eternidade. A escolha está em nossas mãos. Escolhemos então a melhor parte, que é estar ao lado dEle, amém? Então, nesta manhã, como o tempo é algo inexorável, nós não conseguimos segurá-lo. Não vou fazer muitas delongas, vamos direto e para falarmos um pouquinho do assunto que ele é doravante muito importante para o tempo que vivemos, mas que precisa de um pouco de tempo para que nós possamos raciocinar naquilo que vamos ler. Antes de você abrir a tua Bíblia, eu quero que você curve sua fronte. Nós vamos orar, primeiro por abrir a Bíblia, e segundo pelo Projeto Caleb, depois pela tua vida, pela minha vida, e mais importante, pela vida daqueles que estão lá fora. Porque o sentido da nossa vida é pensar nos outros. Se nós não pensarmos nos outros, não existe futuro. Jesus nos convidou a pensar lá fora. Porque aqui, Ele diz que nós somos deles. Se cantamos somos teus, entendemos que pertencemos com todas as nossas falhas a Ele e que Ele há de fazer um milagre em nossas vidas para que possamos ser um milagre na vida de outros, amém? Paizinho querido que habita nos céus, obrigado imensamente pelo projeto que nasceu no teu coração, que é o Projeto Caleb. Que o mesmo Espírito que tinha o homem do passado se imposse também no coração dos jovens nesses últimos dias, também dos mais velhos e daqueles que almejam ver a sua volta, Senhor. Nos une como povo e como igreja. E a coisa mais importante que doravante te pedimos é que nos ajuda, Senhor, a esquecer o nosso eu e que possamos olhar para aqueles que estão lá fora, para aqueles que não te conhecem. Usa-nos, Senhor, como os teus instrumentos, para que na nossa vida possamos ser realmente sal, para darmos sabor, através de Cristo Jesus, à vida das pessoas. Essas bênçãos te suplicamos, e ao abrirmos a tua palavra, que o teu Santo e Doce Espírito seja o refrigério para o nosso coração, de maneira assim como o bálsamo de Gileade, possamos ser curados das nossas enfermidades. Nos socorre nesses momentos finais da história desse mundo, e nos ajuda a dar a mensagem mais importante, que já foi incumbida a mortais, é incumbida hoje ao povo do Advento, para que muitos possam, muito em breve, estarem ajoelhados aos teus pés. Te suplicamos essas bênçãos. Aceita o nosso silêncio como a nossa primeira forma de expressão, de adoração ao teu santo nome. Ser o nosso convidado, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Esta manhã eu queria contar de um assunto bem interessante, que é selamento. Quando a gente pensa em selo, nós pensamos em muita coisa que a gente vê na Bíblia, mas muita coisa que a gente vê na Bíblia talvez não seja da maneira como nós pensamos. Então, nesta manhã, eu quero colocar o selamento para você de uma maneira bem diferente. Quando as pessoas, há mais ou menos 5 anos atrás,
ouviram falar no Brasil, aqui no Brasil, sobre um documento único. Começou-se nas redes sociais uma enxurrada de pessoas com medo de que agora viria um chip. As pessoas teriam um chip, um código, e que elas seriam agora seladas, e começou as pessoas a se preocuparem, porque o Brasil estava adotando a questão de um documento único, e quando a gente pensa em documento único, a gente já pensa de extremo. Não se sabe de onde saiu essa ideia de que um documento único é algo que nos sela, é algo que nos vai nos colocar um chip, que nós seremos então agora, receberemos aí um número, e esse número as pessoas acham que é o número da besta. Coisas que as pessoas não têm muita noção. Porém, o povo do advento, ele precisa pensar de maneira diferente. Ele precisa entender o que a Bíblia quer dizer e de que maneira a Bíblia quer dizer isso. Ok? Então, as pessoas começam a ter medo, principalmente quem é do mundo cristão lá fora, que não conhece a Bíblia nos seus detalhes. E aí, queridos, neste interim, e quem deu essa ideia foi, logo de começo, foi a Dilma, as pessoas ficaram apavoradas. Se você tem medo de ter um chip ou de ter um código de barra, se você tem celular, você já é chipado. Todo mundo aqui tem celular? Então todo mundo aqui tem um chip já. Se você tem cartão de crédito, você tem um chip no seu cartão de crédito. Você tem cartão de conta poupança ou corrente? Você tem um chip. Teu chip está atrelado ao teu CPF. O governo sabe quem você é, sabe que se você é adventista, batista, metodista, presbiteriano. Então não tenha medo dessas coisas, porque não se sabe de onde vem essa ideia, diz o comentário bíblico. Alguém disse que isso seria o número da besta, mas ninguém prova o contexto de que é um chip. Só para nós termos uma ideia dentro desse contexto, vocês vão entender aqui. Quando diz, não é que dá água na boca, né? Coca-Cola. Coca-Cola se tornou no nosso mundo o quê? Uma identidade. Se tornou a identidade de uma geração. Se você sair daqui e for na Índia, em qualquer lugar da Índia em que você for, se lá houver um bar, lá vai ter Coca-Cola. Se tornou a marca de uma geração, a marca de uma juventude. E o que me deixa encabulado é que se Coca-Cola hoje é o nome mais conhecido no mundo, eu, Luiz, junto com a minha geração, nós temos falhado em tornar o nome mais importante uma identidade. Porque o nome que deveria ser a identidade que mudaria o mundo não deveria ser Coca-Cola, mas Jesus Cristo. Jesus Cristo deveria e deve ser a identidade que deveria ser chegada a todos os cantos do mundo. Então, quando a minha geração entrou na igreja, a igreja adventista era tida como o povo da Bíblia. E quando a minha geração entra, ela muda, não é mais agora o povo da Bíblia. As pessoas perguntam para mim aonde eu estudo, Luiz, você não vem aos sábados na faculdade? Eu disse, não, por quê? Aí alguém disse assim para ele, assim, um respondeu para o outro, não deixou que eu respondesse, disse assim, porque o Luiz é daquela igreja que guarda o sábado. Inclusive ele também não come carne de porco. A Bíblia deixou de ser o estandarte na minha vida para se tornar agora a carne de porco, algo que eu não como, um estilo de vida, porque os hinduístas também não comem carne, e não quer dizer que isso seja algo de santidade, mas um estilo de vida. Ou o guardador do sábado, o Luiz ele guarda o sábado, aí alguém disse assim, mas você não vem na sexta. Aí já foi um interim para que eu pudesse começar um estudo bíblico na faculdade. Toda oportunidade, queridos, é uma oportunidade de poder falar de Jesus. Nós não podemos deixar nesses últimos momentos da história desse mundo que o nosso nome, Adventista do Sétimo Dia, não seja uma brecha para que as pessoas possam ter o privilégio de ouvir a respeito da volta de Jesus. Toda chance é uma chance.
A cada minuto alguém é colocado longe do momento da graça. Então, todo momento, o povo do advento deve pegar essas brechas e falar qual é a razão da sua fé. E outros, ao ouvirem isso, aceitarão essa mensagem e também passarão a viver ao lado de Cristo Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse e daqui nós vamos começar a desenvolver a ideia do que é o selo de Deus e de que forma você vai ser selado. Como é que você vai receber então esse selo e como que ele vai se desenvolver na minha e na tua vida. Olha que interessante. O livro de Apocalipse é escrito por João. Quando João escreve esse livro, ele tem um pensamento bem diferente do meu e do seu. E aqui começam os problemas na questão de transliteração ou de tradução. Por quê? Eu vivo num tempo e João vivia em outro. Quando eu leio a Bíblia, eu adapto a Bíblia para a minha condição. E João estava colocando a Bíblia na condição em que ele vivia. E aqui nós vamos ter várias denominações. Por quê? Porque as pessoas vão adaptar o contexto da Bíblia para a sua realidade. E aí vai vir várias traduções, vários contextos. Nós somos do povo do advento. E há pessoas no meio de nós que acreditam no Espírito Santo, tem gente que não acredita no Espírito Santo, que a gente que acredita na Trindade, tem gente que não acredita na Trindade. Por quê? Porque as pessoas começam a crer naquilo que ela acha que é verdade. E aí começam os problemas dentro do seio da verdade. Mas se nós começarmos a pensar no contexto em que o profeta escreveu, da forma como ele pensava, nós não mudaremos nem um tio e nem um dígrafo da lei de Deus. Essa deve ser a nossa forma de estudar a Bíblia. Entender a Bíblia no contexto em que o profeta colocou e não adaptá-la aos meus dias de hoje, ok? Então, de agora em diante, você não pensa mais como brasileiro. Você não tem mais o contexto de uma língua portuguesa. Agora nós vamos pensar como hebreus, e todos vocês que estão aqui agora são hebreus, e tem que entender a Bíblia no contexto hebraico, ok? Não funda aquilo que você tem, não conflite aquilo que você tem com aquilo que eu estou colocando agora. Porque senão você vai ter choque de ideias e você não vai aceitar a mensagem por chocar a atualidade com aquilo que era a realidade, com aquilo que era o contexto da verdade. Olha só, depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar, em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Olha o que ele tem o selo do Deus vivo, e diz o que? Ele brada em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. E ele diz: não danifiquem nem a terra e nem o mar, e nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. É dada uma ordem ao anjo, para que o anjo cele o povo de Deus nos últimos momentos da história desse mundo. Queridos, olha que interessante o pensamento de João. Disse para você, para nós pensarmos como hebreus. João é cativo de uma nação que está no poder, o poder romano. O poder romano leva João para o desterro. João agora é chamado por Deus para dar a última mensagem do Apocalipse ao povo que vai viver nos últimos momentos da história desse mundo. E aí, quando Deus, no capítulo 7, abre o véu do futuro, ele mostra para João um grande conflito. E olha só, João está vendo que as pessoas que vão viver nos últimos dias viveriam um conflito. E o que passa na cabeça do João? Vamos lá para a cabeça de João? Vamos entrar na cabeça de João agora? João pensa assim: bom, se vai haver um conflito, eles vão passar pelas mesmas coisas que o povo de Deus já passou. João não é levado a pensar no futuro. João é levado a pensar o quê? No passado. Quais foram os 2 grandes cativeiros que o povo de Deus passou?
Igreja, qual foi os dois cativeiros, os dois grandes cativeiros que o povo de Deus passou? O primeiro cativeiro foi o cativeiro do Egito. Está vendo para onde a mente de João foi levada? A mente de João foi levada numa guerra para um conflito. Qual conflito que ele lembra? O conflito em que o povo de Deus se tornou escravo, ok? Então o primeiro conflito que vem na cabeça dele é o Egito. O segundo conflito, ou o segundo cativeiro que o povo de Deus passou, qual foi? O babilônico. Então João não está olhando o futuro, João está contemplando o passado. Então para você e eu, para que nós possamos entender de profecia, Deus não é e não chama um cartomante para revelar as coisas que vão acontecer no futuro. Deus chama o profeta para mostrar o que aconteceu no passado. E aprendendo as coisas do passado, nós nos prepararemos para o... Deu para entender o que é profecia? Profecia não é revelar o que vai acontecer. Profecia não é dizer o que vai acontecer amanhã. A igreja adventista não é cartomante. A Bíblia não é cartomante. A Bíblia é uma única história de Gênesis ao Apocalipse que está dizendo para o povo de Deus que ele precisa se preparar, porque o nosso Senhor vai vir nos buscar, amém? Então, Deus está dizendo, aconteça o que acontecer, o meu povo precisa estar preparado, amém? Então devemos estar preparados, o momento que vier, não interessa se seja guerra, não interessa se seja furacão, terremoto, se seja outro dilúvio, que não vai acontecer. Deus disse, se o seu povo estiver preparado, ele irá viver comigo na eternidade. Então, Deus está nos chamando para nos prepararmos, ok? Então, já que nós entendemos aqui o contexto, vai ficar mais fácil de nós aplicarmos então essa profecia. Bom, quando e em qual desses cativeiros Deus atuou de maneira presente? Você vai falar, Luiz, nos dois. Mas teve um cativeiro em que o próprio Deus desceu na terra. O babilônico foi o Egito. No cativeiro egípcio, Deus desce à terra. E eu chamo você, eu convido você a abrirmos então a nossa Bíblia lá no livro do Êxodo. Vamos ler o Êxodo e vamos entender o que vai acontecer no futuro olhando o passado. Por isso que Deus diz para nós que o povo do advento não tem o que temer. Se estivermos preparados, se estivermos com Ele, a Bíblia diz, somos mais do que vencedores. Ele diz assim, vocês já são vencedores, amém? Se somos vencedores, nós precisamos entender que o selo é um símbolo de libertação. E aqui eu vou contar algo muito legal para vocês a respeito do símbolo de libertação. O que é ser liberto? Se você entender liberdade como restrição, mas como, Luiz, você está falando liberdade e restrição? Vou dar uma ideia para vocês de liberdade. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele os criou entidades livres, sim ou não? Deus os tinha como tão livres, que eles eram conhecedores do bem, e Deus dá a possibilidade do mal entrar naquele lugar. Nossa, Luiz, que maluco é isso? Que coisa fora do contexto está dizendo assim? Olha, ninguém pode ser livre tendo um só caminho. Só há liberdade quando eu posso fazer as escolhas de caminho. Concordam, sim ou não? Se você é alfabetizado e quem te alfabetizou só te deu 5 livros e você não pode mais ler nada, então você não é alfabetizado. Porque o alfabetizado pode ler tudo. Quem é livre, só é livre quando ele entende que a escolha dele é uma escolha por amor e não uma escolha por servidão. Se Adão e Eva continuassem no Éden, mas nunca tivessem a possibilidade de conhecer o mal, eles nunca seriam entidades livres. Deu para entender? Deus é tão maravilhoso que Ele quer que nós possamos segui-lo por um coração voluntário, por escolha própria e não por decisão dele. Olha que coisa maravilhosa, isso é amor. Você não cria o seu filho para você, você cria o seu filho para o mundo, mas você o ensina, o prepara para ele viver o mundo. Isso é amor.
Ok? Os pais que mais sofrem são aqueles que guardam os filhos para si, porque quando o filho vai embora ele se desespera. Por quê? Porque quem guarda para si nunca tem nada. Nós vivemos em prol dos outros. Deus vive em prol de nós. Olha que coisa maravilhosa. Olha a libertação, Êxodo capítulo 12, versículo 1. Vamos entender aqui essa libertação. Como é que Deus entende um povo livre, um povo liberto, tá? Da questão do mal. E através do que ele nos liberta? Êxodo capítulo 12, versículo 1 começa dizendo assim, olha que lindo. O Senhor disse a quem? A Moisés e a Arão. Aonde? Lá na terra do Egito. Ele disse assim para Arão: esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Queridos, entendam, para Deus a coisa mais importante é o quê? O quê? O tempo. Nada é mais importante para Deus do que o tempo. E nós, nos últimos dias da história desse mundo, a coisa que a gente mais perde é o quê? É por isso que muitos nos perderemos. Porque nós não somos bons administradores dessa coisa que se chama tempo. É por isso que nós precisamos, no capítulo de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, a ter o primeiro fruto que se chama domínio próprio. A saber lidar com o tempo. E Deus começa, tudo que Deus começa com o tempo. Olha, Ele começa falando para Moisés e para Arão a respeito do tempo. E quando Deus cria o planeta, quando Deus cria todas as coisas, qual é a primeira coisa que Ele se preocupa? Com o tempo. No princípio, tempo. Na tua vida, música, se ele não for a Bíblia diz, primeiro tem a ver com tempo. Se ele não for, se eu não tiver tempo para Deus, a Bíblia diz assim, então ele já não é mais nada. Se nós acordamos e não fizermos o culto com Deus, todo o nosso dia vai ser um dia sem tempo de fruto, que vai dar fruto. Por quê? Porque o dono do tempo não está junto conosco. Há um rabino chamado Abraham Joshua Heschel, tem um livro chamado Shabá. Eu convido você a comprar esse livro, bem baratinho, chamado O Shabá, com CH, que ele vai explicar para mim e para você o que é o tempo. E nós vamos ver o tempo de maneira diferente do que ora nós vemos. É como Deus vê o tempo, e como nós vamos trabalhar com o tempo de maneira a colocar mais pessoas aos pés de Cristo. Então ele começa dizendo assim, olha, este deverá ser o primeiro mês do ano para você. Então o primeiro mês do ano para eles estava entre março e abril dos nossos dias. Março e abril do nosso calendário. O primeiro mês do ano deles começa já com 3 ou 4 meses nossos. Lá começa o primeiro mês do ano para eles, tá? Então Deus dá para eles tempo. O povo estava tão perdido no tempo, eles estavam tão fora do tempo, que Deus precisava organizar para eles o tempo. Quantos vamos só obrigado. Quantos sábados aquele povo guardou dentro do Egito? Nenhum, né? Escravo não tem direito a guardar tempo, tem? Na verdade não, escravo não tem direito a tempo. Então, eles nunca guardaram um sábado, e a primeira coisa que Deus vem fazer agora é preparar eles para que eles tenham um tempo, e tenham um tempo agora para Deus. Deu para entender? O quanto tempo é importante para Deus? Ele vai reorganizar o calendário que eles perderam, para colocar o calendário de Deus, para que eles tenham tempo para Deus. Ok? Aí, então Deus, Ele é o Senhor do tempo. Versículo 2. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, 10º tem a ver com tempo. Todo homem deverá separar um cordeiro ou
para a sua família, um para casa a casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder. Estamos pensando como hebreus? Vamos continuar pensando como hebreu. Para que serve um cabrito em Israel? Para que serve a ovelha em Israel? Muito bem, como é teu nome? Isaac, eu já tenho nome de profeta. O cordeiro em Israel só serve para uma coisa. O judeu só pensa em uma coisa com o cordeiro. Ele só serve para sacrifício. Quando Jesus disse, quando João apresenta Jesus como cordeiro de Deus, o que vem na cabeça do povo lá em Israel? Esse é o que deve morrer. Ok? Aí você começa a entender que quando Pedro diz para Jesus que ele não deve morrer, Pedro estava fora do plano. É por isso que Jesus disse para ele: afasta de mim, Satanás, porque alguém disse que eu vim para morrer. Ok? O cristão, ele está nessa terra para quê? Para morrer, queridos. Para não viver para si, para não viver para o eu. A guerra no céu começa com o desejo do eu. E Jesus vem a essa terra para mostrar que o eu não tem valor, mas que o eu deve ser dividido em nós. Somos nós que fazemos a diferença, amém? É nesse contexto que Jesus começa a pregar e que as pessoas falam assim: como pode alguém ter uma mensagem tão maravilhosa como essa? Jesus, ele falava do amor no contexto de nós, porque só pode haver união se houver amor. É por isso que a mensagem de Jesus impacta o coração das pessoas. Essa mensagem, ela muda a forma do eu, que é egoísta, para o nós, que é juntos. E aí as pessoas falam: eu nunca vi mensagem semelhante a essa, porque era uma mensagem de amor, ok? Esse cordeiro representa Jesus, e ele servia para ser morto, e diz aqui o contexto: o animal, ele deveria ser um para cada casa, ok? Então o pai de família ia pegar aquele animal, ele ia levar para casa, ia guardar até o 14º dia do mês. E se por uma casa, numa família que tivesse só pai e mãe, o cordeiro fosse grande demais para eles, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam se juntar a outra família. Aqui está a expressão Caleb. Aqui está a expressão do pensamento do Caleb. O que é o cordeiro mesmo? É o sacrifício vivo em prol de nós, certo? Quando eu aceito Jesus, eu guardo Jesus só para a minha família? Então eu saio da minha casa e levo para o vizinho. Isso se chama evangelismo. Esse é o projeto Caleb. Amém? Amém. Deus está pensando em você com a salvação, e o que você faz com a salvação quando está em suas mãos? Você guarda ou você reparte com outros? Então o espírito que deve ter em nós é o espírito do Caleb, é o espírito de levar a salvação a todo mundo na nossa geração. Queridos, ele diz assim: olha, e vocês devem ter a quantidade que a família puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito. Pode ser cordeiro ou cabrito. Que cor deveria ser o animal? Que cor deveria ser o animal, igreja? Isso, está escrito branco lá. Está escrito branco? Não podia ser preto? Se for escurinho que nem eu, não podia? Ah, sem mancha está escrito? Ó, o animal escolhido será macho de 1 ano, mas sem cor. É defeito? Ah, graças a Deus, que eu tive medo agora. Ali não está dizendo se podia ser malhados, não está dizendo se podia ser branco, está dizendo se podia ser preto. A Bíblia está dizendo que não poderia faltar uma orelha, não poderia ser sem dente, não poderia mancar. O animal deveria ser perfeito. Por quê? Porque Cristo foi entregue por nós como sacrifício. Ok? Está vendo que o Êxodo está apontando 2000 anos à frente a pessoa de Jesus? Pode ser cordeiro ou cabrito.
E olha que bonito que ele diz: guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo a que horas? Que horas é o pôr do sol, vocês que são judeus? Qual é a hora que o sol se põe em Israel? 3 horas da tarde. Pergunto eu para você, que hora Jesus morre na cruz? Deu para entender que a profecia é exata, amém? Quando eu disse para a igreja que Deus está no controle de todas as coisas, 2000 anos antes Moisés escreveu o que aconteceria com Jesus, e até o momento, a hora, os segundos em que ele daria a sua vida por resgate da humanidade, amém? Jesus estava pensando em você, Jesus estava pensando em mim, Jesus estava pensando na humanidade. Isso é, Deus tem o controle do universo na palma da sua mão. Louvado seja Deus por isso. Queridos, ele continua dizendo: passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e sem fermento. Olha que interessante, um pouquinho mais. Não comam a carne o quê? Nem em água, mas o quê? Cabeça, fissuras, vísceras, não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, façam o quê? Façam o quê? O que restar. Veja que há uma conotação muito interessante na frase aqui. Muito se fala do fogo. A carne tem que ser assada, tem que ser no fogo, queime o que restar. Por que que o texto está falando literalmente sobre isso? Essa profecia que Moisés está fazendo aqui, ele está olhando não somente os dias da vinda de Jesus, mas ele está olhando a terceira vinda de Jesus a essa terra. Olha que interessante. Ninguém hoje, na etimologia da palavra, morreu, está morto hoje. Todos que se encontram hoje no pó da terra se encontram o quê? Dormindo, sim ou não? Todos estão dormindo. Olha só, Jesus é o único ser que na etimologia da palavra morte realmente morreu. Por quê? Porque Jesus morreu no meu e no seu lugar. Ele tomou a minha e a sua justiça, porque eu merecia morrer. Você merecia morrer. E ele tomou o nosso lugar. Então ele se fez justiça por amor a nós. Ok? E aí Jesus morre. Mas qual é a morte que Jesus morre? Qual é a morte, igreja, que Jesus morre? Qual é a morte que ele morre? Qual? E como é que se chama essa morte eterna, irmã? Que é realmente essa morte eterna, como que é? Ela se chama segunda morte, queridos. Quando vai acontecer a segunda morte? Não é no lago de fogo? Não é quando Jesus vier a terceira vez? É ou não é, igreja? Então olha como Moisés não olhou somente o tempo dele, não olhou somente o tempo de Cristo, mas ele olhou os nossos dias finais, quando Jesus voltar, e aqueles que não aceitaram serão queimados no milênio no lago de fogo e enxofre. Jesus morre essa morte para que eu e você não venhamos a morrer, mas se por um acaso dormirmos até que ele se manifeste, amém? Então Jesus não tomou o meu e o teu lugar à toa, queridos. Jesus tomou o meu e o teu lugar para que nós não venhamos a assumir a morte eterna. Essa profecia é tão maravilhosa que o simbolismo do fogo aqui, que Moisés está falando, é o simbolismo do fogo do milênio. Sensacional isso, não é? Isso é tão sensacional que somente o povo do advento crê no milênio, queridos. E quero ir mais longe. Se você que não é adventista, talvez esteja aqui entre nós e não conheça sobre essas profecias, você precisaria conhecer o que é o milênio e como vai ser a destruição de Satanás, seus anjos e aqueles que virarão churrasco junto com aqueles
que resolveram morrer pela eternidade. Mas Jesus convida a mim e a você que façamos uma aliança de paz com Ele, para que com Ele possamos viver na eternidade. E olha o que termina: ao comerem estejam prontos para sair. Olha, Deus disse para o povo lá: quando vocês terminarem de comer o animal, estejam preparados para quê? Para ir embora. Aqui tem algo sensacional que eu quero contar para vocês também a respeito dessa profecia. Todos os teólogos adventistas e outros não adventistas acreditam piamente que no dia em que eles saíram do Egito, eles comeram a carne do animal na sexta à noite. O anjo desceu na sexta noite. E quando o anjo passou, a Bíblia diz que Deus fez justiça no Egito. Ele executou o juízo. Você vai ver o texto já já. E aí, queridos, quando Deus disse para ele, cintos no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor, nós acreditamos que no dia em que eles correram de lá, que dia que era? Era o 15º, era o 14º, mas o 15º, a pergunta é, mas que dia era aquele? Era sábado. Deus pediu para eles correrem em que dia? No dia de sábado. Agora você vai perguntar, mas Luiz, sábado não é dia de descanso? Querido, sábado é mais do que dia de descanso. Sábado é dia de libertação, amém? Porque ao você estar aqui, você não está preocupado com as suas contas, você não está preocupado com a sua casa, acredito eu. Você não está preocupado com o seu trabalho, por quê? Porque aqui nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas e aqui há descanso. Amém, igreja? É esse o contexto de sábado, dia mundial do quê? Por isso que é dia de alegria. Nós devemos estar aqui felizes, porque é o dia da nossa libertação, aonde Deus no passado resgatou todos os povos para a glória do seu nome. Amém? Eu hoje e você hoje devem entender que nós não somos salvos por causa do dia. Não é porque você é guardador do sábado, não é porque você come de maneira correta, não é porque você faz determinada coisa que a salvação está ao teu alcance. Você está salvo hoje, porque há 2000 anos atrás, Jesus entregou o seu sangue por amor a você, amém? Nós somos salvos pelo sangue. O sangue é o símbolo da libertação. Muitos guardarão os sábados, querido, e não estarão no céu. Muitos terão uma alimentação e deve ter uma alimentação correta, regrada, mas isso não é sinal de salvação. Sabe, no dia em que Deus desceu lá no Egito e que Ele deu uma ordem, passe o sangue sobre os umbrais da porta, teve pessoas que eram primogênitas do Egito e que quando o anjo estava passando, e ele era o primogênito, e ele estava passando na frente da casa de alguém que era israelita, sabe o que ele fez? Ele entrou na casa, e quando ele entrou na casa, ele era o primogênito, o anjo veio, e quando o anjo o viu lá dentro, o matou? Não. Por que não o matou? Porque ele estava debaixo do sangue. Louvado seja Deus. Então você não é salvo porque guarda sábado, você não é salvo porque é adventista do sétimo dia, você não é salvo porque você é batista, metodista ou presbiteriano, você é salvo por causa do sangue de Jesus. É isso que deve ser o prazer do cristão. É por isso que você vai entender agora o livro de João, capítulo 14, versículo 15, quando Jesus diz assim: se me amares, vocês farão algo por amor. Vocês farão algo porque ama, não porque serão salvos, mas como resposta de um sentimento de gratidão que se chama amor. Queridos, todos que aqui estão salvos porque Jesus morreu
por nós há 2000 anos atrás. Luiz, mas a minha semana foi uma semana que, se eu te contar o que eu fiz de errado, Jesus não está preocupado. Jesus está preocupado se você está disposto a se arrepender agora e viver uma nova vida. Queridos, isso é salvação. Queridos, isso se chama amor. É por isso que ele diz assim: já não vos chamamos mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamamos de amigo. É uma relação horizontal. Isso é a definição de amor. A primeira coisa que eu preciso fazer no meu dia é ter um relacionamento horizontal, eu e Deus. Começar o meu dia falando com Deus, começar o meu dia com amizade com Deus. Meu relacionamento é a base de tudo, porque se eu amar a Deus, não terá como eu não amar alguém que foi feito à minha imagem. É por isso que Jesus disse: eu dou para vocês 2 grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu. Querido, essa é a primeira tábua que vem. Não terá outros deuses. E depois qual é o segundo? Não fará para ti. Qual é o terceiro mandamento? Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. E qual é o quarto mandamento? Ok, o quarto mandamento, dia do sábado. Esses 4 mandamentos estão relacionados num relacionamento você e Deus. É algo horizontal. É algo que não dá para fazer com pessoas. É algo de quem você crê, de quem te criou, de gratidão. E aí quando você tem em primeiro lugar isso, você passa a ter agora a segunda tábua do mandamento, que Deus fala: agora eu preciso que você entenda a cruz. Porque vertical e horizontal. Aqui está o sistema da cruz. Deus está dizendo: agora eu preciso que você ame quem você não gosta. Sabe aquele vizinho que põe aquele funk que você fala: misericórdia, tem que morrer? Ou não tem alguém que você não gosta? Ou todo mundo aqui se ama e essa igreja é diferente de todas? Queridos, o amor não é uma realidade no meu coração. Sabe por quê? O amor não é uma realidade no teu coração. Você, como adventista, não ama. Porque a Bíblia diz assim que o único ser é amor. A Bíblia diz que Deus não tem amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Agora, eu e você somos amor? Até pisar no nosso calo. Pisa no nosso calo para você ver para onde o amor vai. Me trai. Me ofende. Às vezes eu sou bom com alguém somente para ele me dar algo em troca, porque gostar dele eu nem gosto muito. Mas se eu o tratar mal, eu não vou receber algo dele. Muitos casais vivem assim, e eu sou casado. Muitos amigos vivem assim, amizade de interesse. Mas Jesus nos chama para uma amizade que não tem interesse, para um amor que não tem troca, para um amor que não espera nada. O que você acha que Jesus espera de você? Ele morreu quando ainda eu e você éramos pecadores e nem existíamos. E o amor dele foi sem condição. Louvado seja Deus. Queridos, é esse amor que a igreja adventista do 7º dia precisa aprender a tirar. Sabe por quê? Desculpa que eu vou falar para você. Eu era batista, fui jogador de futebol, já disse aqui. Tive a oportunidade de jogar em outros times. Conheci Jesus na igreja batista. Eu amo os meus amigos batistas. Tenho pessoas que já leram todos os livros do Espírito e Profecias e ainda estão lá dentro da igreja batista. Eu tenho um amigo chamado Ailton, que ele já leu mais livros de Ellen White do que eu. E eu fico pensando muitas vezes, e por que ele está lá? É muito simples. Se ele viesse aqui hoje e visse o Luiz com essa cara lavada que diz que é cristão, ele ficaria um dia, entraria e me viria aqui com as máscaras que eu venho aqui para a igreja. Ele entraria, sairia daqui para aqui, nunca mais o quê? Voltar. Então Deus tem conservado sinceros homens e mulheres ainda naquelas igrejas, e tem lutado com o Espírito Santo no meio e no teu coração, para que a gente entenda o que é o amor. E quando essa igreja entender o sentido real de que amor não é ter nada em troca, é fazer sem esperar,
aquelas multidões que lá fora estão, não haverá bancos na igreja adventista do sétimo dia para que elas sentem. Porque ele disse: eu ainda tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, e eu vou reuni-las. Essa é uma certeza, eu tenho essa certeza. Deus, Ele me chamou de lá. Quantos aqui vieram de igreja pentecostais? Quantos aqui vieram de igrejas tradicionais? Quantos vieram do catolicismo? E tem milhares ainda, mais do que a igreja adventista, que somos 19 milhões no mundo. Deus tem muito mais lá fora ainda, amém? Mas não é o plano de fazer milhares de igrejas, é o plano de ir para o céu. E o plano só pode ser fechado com o passaporte que se chama Jesus Cristo. E esse passaporte, queridos, não é guarda-sábado, desculpa, não é guarda-sábado. O passaporte não é viver uma vida de comer mato, porque eu como também, não muda nada isso. Pode me ajudar em muitas coisas, mas não melhora a minha santificação. Agora, eu estou dizendo que você não deve guardar o sábado, é isso que eu disse? Eu estou dizendo que você não deve viver uma vida saudável, é isso? Eu estou dizendo que esse não é o plano da salvação. Porque o plano da salvação é crer, é se jogar em cima de Jesus e falar: Senhor, eis-me aqui como um instrumento e envia-me a mim. Esse é o pensamento da ideia do Caleb. E toda a igreja é chamada para ser um Caleb. Toda a igreja é chamada para fazer a diferença. E aqui eu vou terminar o meu sermão com outro texto que eu preciso fechar para vocês entenderem um contexto de como Deus nos faz olhar para o passado. A diferença que não faz diferença, não é diferença. Jesus disse, em outras palavras, é isso que eu estou dizendo, a diferença que não faz diferença, não é diferença, é assim. Jesus disse: se o sal perder o seu sabor, para que ele serve? Ele deixou de ser a diferença. A igreja adventista não foi chamada para ser monumento. A igreja adventista não foi chamada para simplesmente ter um nome lá na frente. A igreja adventista foi chamada para que as pessoas que estão aqui dentro trabalhem lá fora. A gente faz PG para chamar adventista. Querido, não estão mudando nada. O PG é para quem não é adventista. Luiz, mas está difícil. Mas é isso. É garimpar na pedra. É garimpar onde Jesus falou assim: olha, é difícil. Quantos aqui tem a meditação do pôr do sol? Leram a meditação de ontem? História bonita. A história lá do menino que ele foi tomar estudo, que ele é de uma denominação árabe, e que ele não pôde levar os pais, porque se ele levasse os pais para tomar o estudo, os pais o expulsariam de casa. Se nós este ano, o Edivaldo, se você, Edivaldo, teu nome? Parabéns, teu nome? Se a Helena, ou a Kathleen e o Edivaldo trouxer amanhã, ou esse ano, mais um adventista, você um. Quantos membros tem aqui hoje? Na igreja? 60? 160? Se você trouxer um esse ano, ela um e você um, nós teremos no final do ano quanto? 163, é isso? É isso? E se cada um de nós nos propormos a Deus a um fruto, quanto será no final do ano? Queridos, Deus não pede para nós mais do que um. Deus não pede para você converter o mundo inteiro. Deus está pedindo durante um ano um único amigo, uma única amiga, um único juvenil, um único adolescente, um único jovem. Deus está te pedindo um só. Evangelismo é difícil, não é? Mas a Bíblia diz que aquele que bate, o que acontece com a porta? Então talvez nós não somos uma identidade. A igreja adventista hoje ainda não está morrendo. Os adventistas hoje não estão na fogueira, porque nós estamos vivendo a vontade do nosso eu. Nós não estamos querendo pagar o preço. Nós não estamos querendo ser queimados. Nós estamos querendo viver uma vida de água quente, ar-condicionado,
luz elétrica. É ou não é, queridos? É isso que a gente quer. E sabe o que o grande conflito diz para nós? Que essa vai ser a derrocada de muitos cristãos. O nosso conforto. Foi frio aqui ontem, Caleb? Foi frio, né? Passar frio, né? Foi chamado para passar frio. O cristão é chamado para sofrer, queridos. Não é para viver em casa. Viver em casa é confortável, é fácil. Deu para entender? Aquilo que o Edivaldo falou aqui é uma realidade. Se sair daqui um ancião, se sair daqui uma líder diaconisa, um tesoureiro, ele entendeu na pele o que é passar frio. Talvez eu nunca tenha passado frio, nunca tenha passado fome, então eu não sei o que é a barriga doer. Talvez seja por isso que a igreja adventista ainda não é perseguida. Porque ainda nós não fizemos a diferença. Porque quando nós fizermos a diferença, o grande conflito diz, no capítulo 2, o valor dos mártires, diz assim: quando essa igreja fizer a diferença, as fogueiras vão se acender aonde? Lá fora. Ah, Luiz, você tem sentimento de vontade de morrer? Não, eu tenho sentimento de vontade de ver minha mãe, que está falecida, que está no pó da terra. Eu tenho um desejo de ver minha mãe, mas eu só vou vê-la quando Jesus voltar. Então eu tenho que trabalhar no meu processo, para que eu possa ver minha mãe e meu irmão, porque eu tenho saudade deles. E eu tenho saudade, não sei se você vai entender, de ver Jesus e de pôr um ponto final na história da dor. Faço direito hoje, queridos. Trabalho com algumas coisas hoje que eu vejo a morte de perto. Às vezes, sabe o homem, aquela coisa dura que fala, não vai chorar? Não tem essa não, quando você vê, você chora. Sabe o que eu falo para Deus quando eu vejo no hospital essas coisas? Eu falo para Ele, põe um ponto final nisso. Se eu, que sou puro pecado, não aguento, imagine Deus que é pura santidade. O quanto dói o coração dele ver uma criança morrendo. Vocês viram a imagem que correu o mundo essa semana passada? Pai e filha mortos aonde? Num rio. Procurando oportunidade de vida. Queridos, aquilo ali chocou o mundo. Deve chocar o coração do adventista. Nós devemos ter o desejo de odiar esse mundo na questão do pecado e amar a volta de Jesus. Vou terminar o texto aqui, tá? E não vou nem pedir para vocês. Apocalipse 13 fala a respeito que as pessoas terão um número, não fala lá no Apocalipse 13? Que ninguém vai poder nem comprar e nem vender? Sim ou não? Lembra lá do texto? Eu não vou nem colocar, porque senão eu vou tirar o tempo de vocês, já acabou meu tempo ali. Olha, queridos, Satanás, ele está usando algo que Deus já usou no passado. Satanás não traz nada de novo. Mas olha que legal, eu não sei se você já jogou xadrez aqui. Quem já jogou xadrez aqui? Levante a mão. Quando você não sabia fazer as jogadas, e alguém estava ensinando, o que você fazia? Você copiava o que o mestre fazia. O que Satanás está fazendo? Ele está copiando o mestre. Deu para entender? O que ele colocou no Apocalipse 13 é algo que Deus já fez lá no passado. Quando ele diz assim, olha, quando Deus diz assim que ninguém vai poder nem comprar e nem vender, que as pessoas terão um número, o número 666. Olha o que diz aqui o livro de Deuteronômio, capítulo 6, do 4 ao 9. Olha o que Deus disse. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? Amém? Ele é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Todas essas palavras que eu te ordeno, estarão aonde? No teu coração. Tu farás o quê? A inculcará a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. E ele diz, também farás o quê? Atarás, como o quê? Sinal, aonde que tem o sinal? Não é no Apocalipse 13? Mas quem falou isso foi Deus. Satanás só está copiando Deus. Ele não está vendo o futuro. Deus não está falando o que vai acontecer no futuro. Deus está dizendo o que aconteceu no passado. E Satanás pega as mesmas coisas que Deus disse que fez
e ele começa a aplicar como se fosse dele. E ele diz: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão como o quê? Lembra que Satanás disse que terá sinal na mão ou na testa? Ele está copiando Deus, querido. Ele não tem nada de novo para nos dar de bom, mas Deus tem uma vida eterna para nos oferecer. Deus tem, ele diz assim: olha, se vocês quiserem, vocês comerão o quê? O bem dessa terra. Sabe quando Deus disse assim, que Ele vai realizar os desejos do nosso coração? Quando o meu sonho for o mesmo sonho de quem? Deu para entender quando é que Ele vai realizar? Deus não vai realizar sonho para que você tenha um carro, que você passe aqui no dia de chuva e esqueça o teu irmão e vá embora com o carro, com o espaço e não o leve. Porque Deus não revela e não dá para as pessoas algo egoístico, que não é para que Ele salve outras pessoas. Se nós quisermos, nós comeremos o bem um dia dessa terra, porque nós voltaremos para cá, serão só 1000 anos no céu, e depois nós teremos uma eternidade inteira para viver ao lado de Jesus. Que o Senhor, Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que a igreja do IP seja um farol a brilhar em meio à escuridão das trevas neste lugar, que ela possa iluminar a vida dos vizinhos, da frente, do lado e de trás, e que pessoas possam ser levadas aos pés de Cristo Jesus e seja salvo por Ele para conosco viver na eternidade. Amém? Oremos. Paizinho querido que habita nos céus, nós somos imensamente gratos porque nesta manhã nós tivemos o privilégio de ter um encontro real contigo. Te pedimos perdão pela nossa condição e te suplicamos restauração em nossas vidas, de maneira, Senhor, que possamos de hoje em diante, numa aliança verdadeira, Senhor, começarmos a termos os nossos cultos familiares. Nos ajuda, Senhor, que essa ideia que a Igreja Adventista teve, que nasceu no teu coração, que é de reparar brechas, onde as crianças são incentivadas a acender a luz da casinha, não somente no sábado, mas em todos os cultos da casa, possa ser algo que acalente os corações de todos os seus filhos da Igreja Adventista. Nos ajuda para que possamos entender o texto de Êxodo, de que devemos falar aos nossos filhos, quer eles estejam acordados, andando, deitados, ou mesmo dormindo, que nós como pais possamos fazer orações, dedicando a vida deles diante do teu altar, Paizinho. Nos ajuda de maneira muito peculiar para aqueles que não têm filhos, que possam também colocar o seu cônjuge diante do teu altar. Nos une como uma família, como um único povo, como um único rebanho. Nós sabemos que somos pó. Nós somos menos que o pó, Paizinho querido. Mas queremos colocar nossas vidas em tuas mãos, para que através desse pó, o Senhor possa fazer um vaso de honra em tuas mãos. De maneira que todos nós, todos os adventistas, na etimologia da palavra, daqueles que acreditam no breve advento de Jesus, possamos nos unir como uma única voz, para darmos a mensagem de salvação e esperança ao mundo iludido na mentira do pecado. Nos usa, Senhor. Eis-nos aqui. Nos consagra ao teu trabalho. E nos ajuda de maneira verdadeira, que possamos juntos fazer a diferença, pois fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Muito obrigado por esse privilégio, e o que o nome de cada um dos teus filhos estejam escritos nos anais da eternidade, como aqueles que participaram no plano da salvação da vida do Cordeiro. Te somos gratos por esse privilégio, no maravilhoso nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe.